todo mundo me achando louca, era um absurdo eu fazer isso. Minha casa inteira basicamente são de concursados ou concurseiros. Por que que eu decidi fazer RH? O que que eu trabalho no RH? O que que a gente faz? Como é que é esse negócio? Como é que funciona, tal, e um monte de outras coisas com relação a isso. Eu lembro, gente, que na época eu tinha passado, se eu não me engano, em 3 ou 4 faculdades. E uma delas, inclusive, foi na UNB, que é na Universidade de Brasília. Quando eu cheguei em casa, no meado ali da decisão entre concurso público, faculdade, estar de fato no mercado de trabalho e tal, enfim. Quando eu cheguei em casa, tinha um papel na porta do apartamento. Na época eu tava num apartamento com meus avós e alguns tios, falando alguma coisa de surpresa, abra, não sei o que, alguma coisa assim. E aí eu entrei em casa, cada parede tinha uma pista de alguma coisa. Quando eu cheguei no meu quarto, tinha lá o documento de aprovação na UNB. O pessoal tinha feito, enfim, de comemoração pra mim, etc. Mas ali eu sentei com a família e falei, gente, eu agradeço demais, agradeço, né, o esforço de vocês, a atenção e tal, mas eu não vou fazer essa faculdade. Era um outro curso na época. Quero, ou na área de concurso de fato eu vou seguir, ou eu vou pra parte de gestão de pessoas e tal. E tendo aquela conversa ali, foi muito tenso, assim, naquele momento. Eu lembro que era uma quarta-feira à noite. E quando eu cheguei do curso, já era tarde já. E meus avós dormiam muito cedo e ainda assim eles tinham me aguardado chegar do cursinho pra fazer toda aquela festa e tal. Então foi uma conversa realmente muito tensa. Quando então eu decidi fazer a faculdade de gestão de pessoas, desde o primeiro momento, como eu já tava indo contra tudo e todos, digamos assim, eu decidi que eu pagaria também minha faculdade, por exemplo. Porque minha mãe já vinha pagando cursinho, vinha investindo, digamos assim, um tanto de outras coisas. Além disso, eu sempre escutei dela falando que quando chegasse aos meus 21 ou foi 22 anos completos de idade completos, que ela não iria mais arcar com relação à parte financeira da minha vida de modo geral. Apesar de eu ter retornado para a Bahia naquele momento, eu não retornei para casa da minha mãe, nem do meu pai, nem nada disso. Eu fui morar em uma outra cidade de fato que tem maior desenvolvimento, tem maiores estudos, maiores oportunidades. Então eu estava meio que precisava sustentar ali algumas coisas e uma delas, já que eu iria fazer um novo investimento, que era a faculdade, eu comecei a buscar estágio. Eu sempre escutei que para fazer estágio na faculdade precisava a partir do segundo semestre. Porém, a faculdade de RH, de gestão de pessoas, mesmo que é a faculdade direcionada para mercado de trabalho, ela é uma faculdade que é tecnólogo. Então ela é de curta duração, é de 2 anos só o curso e você já consegue estagiar desde a primeira semana ali, desde o primeiro semestre você já consegue. Então eu fui atrás. Comecei a correr atrás de algumas instituições que providenciavam aqui estágio na cidade, estágio na região, a buscar mesmo, fiz vários cadastros em diversos lugares. Naquele período ali, era, se eu não me engano, um período de carnaval, eu fui passar uns dias na casa da minha mãe, da minha avó e tal. Fui pra lá. Chegando lá, lembrem-se que eu tinha feito, tipo, esse cadastramento nas instituições de estágio. E fiquei acompanhando no e-mail pra ver se tinha alguma atualização e tal. Quando foi um dia, eu voltaria, eu acho que na quarta, e eu vi um e-mail falando que na terça teria uma seleção lá que eu tinha sido escolhida, aprovada, para estar num grupo de outros candidatos a estágio para participar de um processo seletivo. Resultado, antecipei minha viagem e vim na terça-feira. Quando eu cheguei no lugar, eu acho que, né, datas realmente assim eu preciso melhorar. Uma característica assim que eu preciso me esforçar, inclusive, para melhorar, porque não tem condições. Então, a primeira questão da data lá da prova de concurso, e olha só o que aconteceu. Eu fui para a instituição de estágio. Quando eu cheguei lá, toda, né, preparada, tal, com a pastinha, com o currículo, documento, aquela coisa, você separa a roupa, se organiza. E eu tinha chegado de viagem, então eu já tava um pouco cansada, tal. Quando eu cheguei na instituição pra fazer, ali me apresentei, aí precisava refazer um novo cadastro, atualizar um cadastro e tal, e aí eu fiz. Sentei pra aguardar. E aí a pessoa responsável pela parte de estágio lá do lugar, ela atua lá nessa instituição até hoje, inclusive, eu tenho contato com ela, a gente já trabalhou juntas e tal. Mas ela sentou do meu lado, se apresentou, me perguntou algumas coisas e tal, e aí ela me deu a notícia de que, na verdade, eu havia sido selecionada para participar de um processo seletivo que tinha acontecido no dia anterior. Não era naquela data, era no dia antes, ou seja, eu tava de novo atrasada com relação a isso. Eu falei, gente, não tem condições. Como assim? Aí eu expliquei pra ela a minha situação. Falei, olha, eu não sou daqui da cidade, eu estudava pra concurso, mas eu agora tô buscando um estágio, principalmente pra bancar, né, pra arcar de fato com a mensalidade da minha faculdade e tal, não sei o que. Expliquei pra ela toda a situação. Eu tinha 19 anos.
Acho que mais ou menos isso. Ela pediu pra eu aguardar. E ela sumiu. Saiu, gente. Ela foi-se embora. Isso era mais ou menos umas 9h40 da manhã. Deu 10 horas, 10h30 e nada dela retornar. E eu lá sentadinha. E levantava, pegava uma água, o bebedouro ficava assim no fundo da sala, um monte de cadeira e só tinha eu lá. E as pessoas trabalhando, nem tinha uma recepcionista e nada dela retornar. Deu 1h30. Aí eu levantei e fui falar com a recepcionista. Ela falou: olha, ela pediu pra você aguardar mais um pouco. Tá bom, maravilha. Continuei. Quase 2h30 depois, ela retornou e sentou de novo do meu lado. Falou: Gabriela, é o seguinte, eu tenho uma possibilidade aqui, mas ela não é pra RH, que era o que eu tinha comentado com ela, que eu gostaria de atuar e etc. Ela não é exatamente pra dentro de um RH, mas é uma empresa que tem um setor de RH, mas que é pra atuar na área de call center. Aí ela virou pra mim e perguntou se eu queria aquele tipo de atividade. Eu falei: olha, quero com certeza, só tem um detalhe, você acha mesmo que eu vou conseguir ter essa oportunidade no RH? Ela vai. Quando você fizer o processo, você vai fazer uma entrevista lá na empresa. Quando você chegar lá, comunica isso pra eles. Comunica a tua vontade, o teu desejo de fato estar atuando na área do RH. A entrevista seria exatamente naquele momento. Ou seja, eu saí da instituição, peguei um ônibus de coletivo mesmo, cheguei lá na instituição, já com sol quente, quase de meio-dia, pra fazer entrevista. Cheguei lá, uma mulher linda, vocês não têm noção, perfeita, loira, magérrima, loiro natural, gente, com olho verde, assim, azulzinho, claro, um sorriso lindo. Ela era linda, linda, linda. Na hora que eu olhei aquela mulher, eu falei: gente, quero trabalhar junto com ela. Quando a recepcionista me recebeu e tal, e foi me explicar ali o processo, era ela, justamente a psicóloga organizacional, que ia fazer minha entrevista. Eu falei: ó, Deus, obrigada. Fui fazer a entrevista com ela.